gostaria de chamar os colegas do grupo para apresentar a percepção de vocês daquilo que foi sugerido pelos pesquisadores e aquilo que vocês enxergaram que deve ser complementado. Boa tarde a todos. Meu nome é Letícia, sou da cidade de Vale de São Domingos, próxima de Pontes de Lacerda. Eu sou a Luzia Line, também da cidade de Vale de São Domingos, vim ajudar minha colega nessa etapa. Vou passar para minha colega. Eu sou a Ivanildes, né? Moro aqui no município de Cáceres, tá? E estamos aqui juntos, né, para novo aprendizado. Vou passar. Sou Humberto, eu moro aqui em Cáceres, na comunidade de São Geraldo, e vou passar aqui, meu amigo. Buenas tardes, eu me chamo Ali Soares e sou de Bolívia, São Matias. Nós ficamos com insumos, né, o segmento. Dentro desse segmento tem um componente alimentação e reserva estratégica, que a gente foi debater em torno da implementar programas de recuperação e manutenção de pastagem. Dentro desse contexto, a gente verificou, né, todo mundo já é sabido para todos, que a qualidade do solo, né, como vem há vários anos sendo utilizado na pecuária extensiva, porém não vem feito um trabalho concreto, direto com a qualidade do solo, recuperação da pastagem, nós vimos que se a gente fazer um trabalho voltado para manejo de pastagem, junto com cercas móveis, que é um manejo também muito utilizado para a bovinocultura de leite na nossa região, fazer campanhas de conscientização, né, junto com gado de leite. Estudo que as cercas móveis é um estudo mais barato, né, utilizado com gado de leite. Já trabalhei no Senar também durante 3 anos e foi muito bem implementado, muito barato, com apenas o vergalhão de ferro a gente utilizava. E em bovino de corte, com gado Nelore não dá certo, mas com leite dá certo sim. E é um custo para o produtor muito barato. E a gente consegue fazer uma divisão de piquetes melhor, né? Ter um melhor aproveitamento da passagem. E também a gente viu que na nossa região temos o NEMAT, temos o IFMT, porém é pouco difundido a comunidade acadêmica dentro da propriedade rural. Então, assim, ter mais projetos onde os estudantes possam levar a tecnologia para o produtor. Como? Né, todas as universidades têm laboratório, né, tanto de análise de solo como de bromatologia. Então, fazer um programa que os alunos consigam ir lá coletar o solo, traga para a universidade, faz a análise desse solo e devolve para o produtor. Olha, a interpretação desse solo. Porque acontece de eu chegar em algumas, porque eu sou técnica de campo também, acontece de a gente chegar em algumas propriedades e a gente vê o produtor falar, eu tenho essa análise aqui, mas o que eu faço com isso? Né? Então, a gente fazer essa interpretação. Olha, você precisa disso, você precisa daquilo. E qual produto do mercado que tem disponível com isso? Olha, tem esse produto. Então, o produtor, por mais simples para nós técnicos seja essa ação, para o produtor é muito importante. Olha, o senhor não vai conseguir fazer tudo, mas se o senhor fizer uma adubação base, você já vai ter resultado. Então, aproximar a comunidade acadêmica aos produtores. De distribuição de calcário e adubo, né? Fortalecer esse segmento dentro dos municípios. Se a gente conseguir melhorar a qualidade do solo com a comunidade acadêmica e junto com as prefeituras, conseguindo trazer para dentro das propriedades os adubos, isso daí vai melhorar a qualidade do solo. Melhorando a qualidade do solo, a gente vai conseguir aumentar a nossa produção. E como que a gente vai fazer isso, né? Por que não é feito isso? Porque nós estamos numa região, Cáceres tem a calcareadora, né? Na calcareadora não. Isso. Cáceres tem, é bem próximo de São Domingos aqui, 200 quilômetros, certo? Mas o pequeno produtor não consegue vir buscar. Ele precisa de 5 toneladas. Ele vai pagar um caminhão que carrega 30. Então, fortalecer
viabilizar essa questão entre o produtor e os insumos. Questão da silagem, né, difundir muito sobre os outros materiais para silagem e principalmente sobre o ponto adequado de colheita. Muitos produtores têm lá seu capiaçu, seu milho, algum sorgo, porém o ponto de colheita dele não está sendo adequado. Às vezes nem porque ele quer, porque não tem maquinário para fazer na hora certa. E talvez ele tenha um maquinário na propriedade, mas ele não sabe o ponto correto. Então são políticas pequenas que a gente pode implementar e isso vai fazer uma diferença enorme na produção da propriedade da nossa região. A outra coisa que a gente conversou muito com eles que são pecuaristas é a questão do sal mineral, que a gente sabe que é base dentro de uma propriedade, porém a gente que está a campo, a gente sabe que a maioria dos produtores compra um sal mineral para o rebanho inteiro. E às vezes ele até está dando sal errado, né? Comprando um sal lá 90 de fósforo, dando para um gado que está na terminação. Um boi ele já fez tudo, só está ganhando um pouquinho mais de gordura ou carne. Então ele está dando um mineral que é muito caro para um animal que só está terminando, que ele precisa bem menos. Então, essa explicação, como a gente fazia na vacinação, todo produtor sabe a época da vacinação, não tinha uma política que falava toda hora, época da aftosa. Então, uma explicação para ele, olha, seu gado não precisa, seu boi não precisa de um sol 90. Ou então ele pega um Fosbov e dilui em 3 sacos de sal branco para uma vaca de leite. Aí a vaca não produz. Eu acredito que nossa região não é o gado que não produz. Sim, precisamos melhorar a genética? Precisamos. Mas se a gente melhorar a alimentação desse mesmo gado, a nossa produtividade vai ser outra. Outra coisa que também precisa ser assim, muito falado com o produtor é a altura de entrada e saída, né? Do pastejo. Que altura que é da braquiária? Você chega hoje no produtor, eles acham que tem que ir no chão. E não é. Outra coisa assim que, como eu trabalho já tem alguns anos na pecuária, é muito difundido, plantei, eu tenho que sementear para depois colocar o gado. Então isso também é muito difícil para o produtor entender que não é assim que funciona. Então, assim, são políticas que a gente tem que trabalhar lá naquela comunidade, para incentivar cada vez mais o Senar, Empaer. Eles estão trabalhando, mas ainda falta técnico para conseguir atender todas as comunidades. É o que eu convivo, não sei se às vezes a realidade, né? Pelo menos os meus colegas aqui também compartilharam do mesmo sentimento. Às vezes vocês têm uma outra colocação que pode contribuir. Mas, assim, de tudo que eu venho batalhando muito para o meu município, e eu acho que todos os municípios também, é conseguir essa viabilização de trazer insumos para dentro do nosso meio. Se a gente conseguir melhorar a qualidade do solo, porque a gente pega de Cáceres para Pontes Lacerda, é muito rico. É uma região muito rica. Agora, nessa época, pega daqui mais uns 3 meses. Quanto gado trançando as pernas a gente não vê, né? Então, é uma região muito rica. Nossa região é muito rica. Porém, só no meu município, que é 3.000 habitantes, eu consegui tirar um GTA que foram de mais de 1 milhão de cabeças. Então, a gente tem o quê? A gente tem que melhorar e cada vez o Mato Grosso é muito rico, então a gente precisa dar condições. É essa colocação que eu tenho para falar com vocês. Boa tarde, meu nome é Luiz Felipe, sou aluno do primeiro semestre de agronomia lá da Universidade do Mato Grosso, UNEMAT. E eu vou deixar a palavra aqui com o meu amigo. Boa tarde, meu nome é Miqueias, sou aqui do IF, 3º ano, agropecuária. Eu sou Antônio, boa tarde a todos, eu sou Antônio Rocha, sou pequeno produtor. Boa tarde, meu nome é Atlan, eu estou cursando técnico em agropecuária aqui no IF mesmo. A gente discutiu bastante lá com o pessoal do Cicobi, né? Com o pessoal ali que ajudou a gente a desenvolver, tirar dúvidas, como a gente somos jovens, a gente não tem nenhum
tem poucos conhecimentos, né? O seu Antônio explicou várias coisas para nós, como que funciona a pecuária, como que funciona o manejo, né? Ali a questão dos capim, da questão da saúde animal. E a gente pensou numa ideia que eu discuti com meus colegas, que é sobre microchips para controlar o sistema imunológico do gado. Eu não sei se essa ideia já existe ou se já existe algum projeto em criação. E a gente pensou na questão seguinte: ou numa ração imunológica que contenha mais probióticos, mais proteínas, ou nesse microchip, que pode fazer um controle ali pro produtor, para as questões de vacinas. Tem um ciclo de vacinas do gado, né? Tem anual, tem mensal, e esse microchip poderia estar ajudando ali a atuar sobre questões de parasitas presentes dentro do gado, né? Ou doenças propriamente imunológicas, e ele poderia estar fazendo esse processo de monitoramento, né? Fazendo que o produtor tenha menos gastos e menos perca com o animal. E a gente discutiu também sobre a relação do produtor e do funcionário. A gente estava discutindo a questão ali de mão de obra, né? Hoje é difícil você encontrar uma mão de obra qualificada, mas às vezes essa falta de mão de obra qualificada, falta da questão da base, né? Você precisa ter uma base, um bom treinamento, e existem produtores que oferecem treinamentos para os seus funcionários. Porém, a relação desses funcionários com o patrão acaba não sendo boa, né? Então, tem patrão que cobra muito do funcionário, ou tem funcionário que não tá nem aí pro patrão, ou propriamente, como a gente discutiu, tem aquele caboclo que trabalha só quando o patrão tá, né? Então, dificulta nessa questão de trabalho, né? E a gente falou sobre o manejo, né? O seu Antônio tava falando para nós, se você não tem coragem de tomar a água que o seu gado bebe, você pode ter certeza que a saúde do seu gado tá comprometida, né? Que a água tem que ser essencial, né? Tem que ser limpa para o consumo do animal. E é isso que a gente discutiu ali, e outras ideias que não estão dentro do papel. Obrigado. Boa tarde a todos, né? A gente fez uma série de discussões lá no grupo, né? O nosso grupo ficou com produção. Meu nome é Luciano Romano, sou professor. Eu sou Carlos Santos, sou servidor aqui mesmo do IFMT, né, já por 30 anos. Minha intenção é partir mais para a agricultura familiar. Dentro do item produção, a gente pegou alguns pontos, né? E como a gente nosso grupo, a gente é uma instituição de ensino, que os que estavam participando, a gente vê muito a questão de capacitação. Quando a gente fala de saúde animal, a gente falou, por exemplo, de técnicas de vacinação. Há exemplos, por exemplo, algumas técnicas de vacinação. Estão fazendo vacinação, no lugar de fazer no tronco, faz vacinação no brete. Aí entra 4, 5 animais no mesmo brete, no corredor, e vai vacinando. Quem garante que aquela vacina realmente inoculou aquele animal? Então, são questões que a gente pensa, por exemplo, em cursos de curta duração, para estar desenvolvendo e aplicando para os produtores as melhores técnicas de vacinação, melhor maneira de descarte do uso das vacinas. Nesse sentido, a gente botou capacitação também para a questão de vacinação. Própria conservação da vacina. O animal, a vacina, a gente sabe que tem uma temperatura ideal para essa vacina, e muitas vezes aquela temperatura fica lá entre 4 graus, 8 graus, depende da vacina, e o produtor passa o tempo inteiro vacinando com aquela pistola fora da geladeira, então ela recebe algumas vacinas, vamos dizer, tem essa temperatura controlada. Capacitação também nessa área, né? Aqui, princípios ativos, vamos dizer, quando você também faz uma vermificação, a grande maioria fica alguns anos usando o mesmo princípio ativo. Não troca quando fazem um vermífugo, não troca aquele princípio ativo. E esse princípio ativo na vacinação, ele acaba mantendo lá os carrapatos, e esses carrapatos, eles vão dizer assim, não são eliminados. Você fez o processo, gastou, não eliminou, e esse animal, você tem um parasita ali que é concorrente na sua produção. Você está produzindo, no lugar de produzir alimentos, você está produzindo por parasita. E também curso de capacitação. Nos aspectos do genético, a gente viu que os animais, vamos dizer assim, a baixa qualidade genética nos animais.
então fazer uma seleção e melhoramento desses animais com campanhas, né? Eu digo para vocês, nós olhamos muito a visão de instituição, não de produtores, viu? Então nós como instituição, nós vamos olhando isso. Aumentar a qualidade do rebanho, aumentar, vamos dizer, a questão de performance desses materiais genéticos, criar programas de capacitação, vamos dizer, de transferências de tecnologia. Nesses aspectos também a gente viu fazer testes de material genético desses animais, ver se realmente eles são adaptados para a nossa região, para o nosso desenvolvimento. Capacitar a mão de obra, né, através de centros tanto de disseminação, por exemplo, vai fazer um IATF. Ele tem todo um protocolo, mas esse protocolo a pessoa tem que saber que aquilo ali, se está dizendo que é com 4 dias, é para fazer com 4 dias, não é para fazer com 3, não é para fazer com 5, é para fazer aquele procedimento até o 4º dia. E difusão de técnicas, tanto para o pequeno produtor, para o médio e para o grande produtor. Então como nós como um centro de educação, nós temos essa condição de fazer isso com o IFMT. E botamos também de criar aqui, por exemplo, na nossa região, dentro do próprio estado aqui do Mato Grosso, nós temos poucas instituições públicas com curso de medicina. Na nossa região oeste aqui do estado, nós não temos um curso de medicina dentro de uma educação, dentro de um instituto federal, dentro de uma universidade. Criar meios também para criar um curso nessa área de medicina veterinária, porque é onde vai difundir pesquisa na nossa região, pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Bom, manejo, capacitação do manejo dos produtores, né, na questão de alimentação. A gente sabe, aqui é novidade para alguém que está aqui dentro desse auditório, que nós temos 2 períodos bem clássicos aqui. Quais são os períodos que nós temos aqui? Quente e muito quente. Fora o quente e muito quente, nós temos o período das águas e o período da seca, né? Vai ter seca todo ano aqui na nossa região? Como diz o pessoal, o grupo que falou dos insumos, né? Nós temos que estar preparados para a seca. Então esse manejo da alimentação é muito importante. Nos prepararmos para ter alimentação. Alguém falou aqui, certo momento no período da manhã, nós não podemos ter o gado, vamos dizer, o bovino sanfona, né? Que ele vai, na época das águas, está bonito. Aí ele tem que passar seca, mas ele já sabe que vai ter seca. Então essa questão dos insumos, que o pessoal também que apontou lá do grupo dos insumos, apontou a necessidade de nos prepararmos à alimentação. Um balanceamento dessa alimentação. O que vamos preparar, materiais, qual é o que vamos poder oferecer tanto para esses animais, uma ração, vamos dizer, balanceada, capacitar. A gente pensou muito no aspecto de capacitar. Própria pastagem, quando eu vou usar só pastagem, usar uma rotação e um manejo nessa pastagem. Vamos dizer assim, promover o produtor, saber que ele é um produtor de carne, então rotação de pastagem, implementação de sistemas, vamos dizer, de pastos intensivos, semi-intensivos. Então nesses aspectos aí do manejo. A parte que a gente botou de assistência técnica e extensão rural. Promover cursos, né, de extensão pelos institutos federais, né, para a capacitação dos produtores, cursos de curta duração. O instituto, hoje nós temos que pensar também que os institutos, nós temos que sair daqui de dentro da instituição e ir para o produtor na nossa parte de extensão. Criar vamos dizer, dentro das nossas zonas aqui, vitrines de transferência de tecnologias, né? Então precisamos dessa capacitação. E o principal aqui também é levantamento, havia censo mesmo, das comunidades, né? Questão, o que a comunidade precisa para se capacitar e qual a aptidão de determinadas comunidades. Se vai ser bovino de corte, se vai ser bovino de leite. Vamos dizer, essa foi as contribuições ali que o grupo fez. Como somos uma instituição de ensino, nós pensamos muito na parte de ensino e transferência de tecnologia e capacitação. Obrigado, viu?
Eu sou Eduardo Baroni, zootecnista, mestre em melhoramento genético animal pela USP de Ribeirão Preto, formado em zootecnia na Jaboticabal, São Paulo, há um tempinho atrás. Ano que vem faço 50 anos de formando. Beleza? Boa tarde. Meu nome é Francinei, eu trabalho na SEDEC. Eu vim aqui com as colegas Camila e a Poliane para representar o governo do estado. Boa tarde. Eu me chamo Camila, sou estudante da IFMT e da subsequente terceiro semestre. Vamos lá então. Na produção, né? Saúde animal. A parte de sanidade é de suma importância, pois o resultado final da sua produção é onde aumenta a sua produção. O controle de parasitas ainda não é realmente tão frequente, pois o produtor não entende a devida importância com a perda de peso do rebanho, não sendo vermifugado. Porque agora não precisa vacinar de aftosa, né? É zona livre. Então, antigamente se levava no curral os animais, se vacinava de aftosa e dava o vermífugo. Então, como agora não dá aftosa, alguns estão deixando de fazer a vermifugação. Mas eles não entendem a importância da perda que eles têm por não fazer esse processo. Se fosse usado produtos homeopáticos para controle parasitário, poderia ser vermifugado o gado juntamente com a nutrição animal, sem causar o estresse de levar o gado para o curral. Genética. Implementar programas de melhoramento genético, utilização de reprodutores. Mais de 60% dos criadores de gado não utilizam inseminação artificial. Em se usando a inseminação artificial e ATF, você melhora a qualidade do seu gado, uniformiza os seus lotes, controla e faz o controle reprodutivo de suas vacas. Manejo. O conjunto de sanidade, genética e alimentação, quando atendidos, você terá o melhor resultado em eficiência e rentabilidade. Assistência técnica e extensão rural. Para o criador de gado, pecuarista, a possibilidade de poder contar com uma assistência técnica é emergencial, porque dá uma importância para o mesmo ter resultados. Sua atividade, porque até de receber as mesmas técnicas para implantar a sua atividade, ele vai aprender a fazer conta, gestão, isto é, gerenciar seu negócio. Nutrição animal. A nutrição animal adequada, pasto e suplemento, acelera o ganho de peso e você consegue abater o animal mais novo, apanhando preço diferenciado na sua arroba. Melhoramento genético e reprodução. No controle reprodutivo, você vai avaliar suas vacas que não estão parindo. Na avaliação genética, você consegue usar os mesmos termos em relação aos índices de produção que você quer. Sanidade animal. Em si, dando produtos homeopáticos, além do controle de parasitas, você vai proporcionar o bem-estar animal, porque você não precisa levar esse animal sempre para o curral. Pastos sombreados, aguada de qualidade, bebedouros limpos, próximos ao coxo de sal, pastos subdivididos em que o animal tenha capim de melhor qualidade andando pouco para consumir. Sustentabilidade e meio ambiente. A sustentabilidade é uma integração entre pasto e lavoura, ou também pasto, lavoura e floresta. O produtor rural é responsável por 27% de toda a reserva florestal do Brasil. 60% do todo o território brasileiro é de reserva natural. E 27% o produtor que sustenta isso. O produtor rural, então, corresponde a 27%. Gestão de negócios e marketing. Com a aplicação da gestão na fazenda, o produtor tem apresentado os seus custos para ter uma referência nos preços de mercado. E o marketing é fundamental para o produtor valorizar o seu produto. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Nós trabalhamos o tema comercialização como componente que foi identificado primeiramente como lógica, e a ação estratégica proposta foi a de investimentos em infraestrutura adequada, com transporte refrigerado, armazenamento e logística eficientes
de forma a favorecer o acesso e diversificação de consumidores e mercados. Entendemos que não se trata de um tema assim a ser considerado pelas duas cadeias, que seriam de bovinocultura de corte e bovinocultura de leite. Portanto, nós sugerimos a exclusão dessa ação estratégica. Quanto ao componente mercado externo, foi proposta a ação estratégica intitulada Investimento com ações, ou melhor, em ações que favoreçam a comercialização em países estratégicos com mix direcionados de produtos. Em relação ao componente canais e mecanismos de comercialização, nós mantivemos uma ação estratégica proposta, cujo título é o seguinte: uso do ambiente virtual e das ferramentas digitais para ampliar o acesso à informação. E incluímos uma outra ação estratégica: divulgação e implantação de programas de aquisição de leite e de seus derivados. Isso aqui é muitíssimo importante, pensando em criação de canais e mecanismos de comercialização, porque são programas que estão à disposição dos produtores de leite, nesse caso particular, de seus derivados, porém muitos municípios ainda não acessam a esses programas de aquisição de alimentos. Excluímos uma outra ação estratégica que diz respeito à pesquisa sobre o consumo por classes de renda para direcionar o desenvolvimento de novos produtos e cortes com melhor foco no agrupamento de renda. Não vem ao caso essa ação estratégica, que em Mato Grosso, particularmente, se trata da competência do IMAC ou IMEC, não sei ao certo. É o Instituto Mato Grossense de Carnes. Mas incluímos uma outra ação estratégica: divulgação e implantação de programas governamentais de incentivo à produção leiteira sustentável. Também se trata de um programa, ou de alguns programas que nós temos, particularmente do governo federal, e que, infelizmente, não tem sido acessado pela maioria dos produtores ou dos municípios. Também incluímos uma outra ação estratégica, ou seja, incentivo à agroindustrialização de leite para agregação de valor. Porque o leite, hoje, em nível de pequeno produtor, é comercializado por R$1 a cada litro. Isso é muitíssimo pouco. E entendemos que a agroindustrialização do leite vai sim agregar grandemente valor aos leite e seus derivados. Incentivo ao cooperativismo para a comercialização de leite e de seus derivados. Pouquíssimas são as cooperativas em plena atividade, funcionais, inclusive, e essa é uma grande estratégia para nós agregarmos valor pela comercialização em escala. E temos sim, dentro do mapa, inclusive, uma secretaria que cuida especialmente do cooperativismo. Mais uma ação estratégica seria a divulgação, incentivo e implantação de certificação sanitária. Nós temos algumas modalidades de certificação sanitária, a exemplo do SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal. Eu creio que a grande maioria dos municípios já dispõe desse serviço, mas poucos os municípios estão acessando ao SIM consorciado. Através dos consórcios intermunicipais, os produtores de
derivados animais podem sim ter mais acesso a mercado com pouco investimento. E isso potencializa a agroindustrialização, particularmente nesse caso do leite. Também temos o SISBIPOA, que é um serviço de inspeção sanitária brasileiro e que está voltado para a certificação, inclusive do leite e de seus derivados. Isso abre mercado, uma vez obtida a certificação SISBIPOA, para comercialização em nível nacional. Volto a dizer, com pouco investimento, nós conseguimos abrir muito mercado para leite e seus derivados. Mais uma ação e última, que seria bem estratégica para a comercialização do leite e seus derivados, seria a promoção comercial para exportação de derivados de leite através do Ministério da Agricultura e Pecuária, também através da Apex Brasil, que é a Agência Nacional de Promoção da Exportação e Investimentos, e também através do Ministério das Relações Exteriores. É claro que essa última ação é uma previsão como uma ação de futuro, porque hoje, eu diria quase impossível nós conseguirmos essa promoção comercial, porque primeiro nós temos que nos estruturar as nossas cadeias, eu diria a cadeia da produção de leite, e aí finalmente, depois que nós estivermos produzindo em quantidade, com qualidade, nós promovemos a comercialização para exportação. Por que não de derivados de leite? Por que não do próprio leite? Então, são essas as nossas contribuições. Eu discuti juntamente com o presidente do Sindicato Rural de Cáceres, juntamente com a sua esposa, que também faz parte do sindicato. É isso. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre, sou servidor de carreira da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, em Cuiabá. Também sou pesquisador pelo Instituto Nacional de Áreas Úmidas, trabalho com o tema de restauração de pastagens nativas no Pantanal. E deixa o pessoal também aqui se apresentar. Boa tarde, eu sou o Bruno, eu trabalho na Caixa Econômica, né? Estou aqui junto com a Vanessa, né, representando a nossa instituição. A gente trabalha na unidade da Agência Agro aqui em Cáceres. Boa tarde a todos, eu sou o Wellington, sou gerente de negócios agro do Santander e de Cáceres, atendo aí a região de Cáceres. Boa tarde, meu nome é Vanessa, atualmente gerente geral da Agência Agro aqui de Cáceres, da Caixa. Estamos aqui há 3 anos com a agência especializada do agro, atendendo pequeno, médio, grande produtor. Estamos à disposição de vocês. A gente faz esse trabalho aí de orientação com o pequeno produtor, né, para conseguir acessar as linhas de crédito, e hoje está sendo um dia de aprendizado para nós também. Boa tarde, meu nome é Jay. Eu estou cursando o 1º ano aqui na escola, o curso técnico em agropecuária. Boa tarde, meu nome é Tainá Stephanie, eu estou cursando o 1º ano do curso técnico em agropecuária. O primeiro componente seriam as estradas vicinais. Bom, a gente ouviu falar aqui de cadeias, a gente ouviu falar de manutenção do jovem na zona rural, e essa infraestrutura de estradas, ela está diretamente relacionada a isso. Manter o jovem lá na zona rural tem que dar estrutura também para o jovem se querer ficar. O jovem precisa ter acesso à internet, precisa ter estrada de deslocamento, saúde, tudo isso é necessário. E o pantaneiro conhece, sabe dos desafios que ele tem que traçar. Pensando na infraestrutura, então, de estradas, acho que é um problema crônico no Brasil, e isso está sendo modificado em algumas regiões, trabalhar com o que a gente chamava antigamente de ecologia de estradas. Não pense em ecologia só no sentido ambiental, mas sim as interações do que acontece. A gente aqui num ambiente que é úmido, que é alagável em determinada época do ano, essa sazonalidade necessita de uma engenharia aplicada a estradas modificadas, a estradas com drenagem.
específica para manutenção, para que não todo ano vai ter que fazer uma manutenção cara, mas sim pensando numa engenharia de estradas, sabendo que também a gente tem uma fauna associada, uma fauna silvestre, que precisa se pensar por onde esses animais vão passar para evitar acidentes, tanto que comprometa a segurança, a vida das pessoas que transitam, como também esses acidentes que acabam dando prejuízos econômicos e também para a fauna silvestre. Aprendi uma coisa com os colegas aqui, durante o transporte bovino realizado, eu não desconhecia essa informação, há muito problema, e tem um estudo sendo desenvolvido por um frigorífico aqui da região, de hematomas que são gerados em função de machucados que ocorrem durante o transporte. Isso dá uma perda econômica na carne. Eu não tinha dimensão disso. Olhando agora por cima, eu quero ler mais e me aprofundar mais a respeito disso. A gente precisa fazer um estudo. A gente pensou aqui em desenvolver um estudo para ver qual é a perda econômica voltada a isso, para chegar no governo e falar, olha, há um econômico grande em função de perda na verdade, há casos ali que eu vi a quantidade de carne que está sendo desperdiçada, jogada fora, enfim, não aproveitada, às vezes inviabiliza o próprio frete que foi pago para transportar esse animal até o... Enfim, aí estudos que reduzam isso e que viabilizem uma forma melhor de transporte para evitar esse tipo de situação. Outra situação que a gente tem muita demanda acontecendo agora, em função também dessa previsão, dessa prognose de aumento de secas mais intensas durante o período da seca aqui para a região, é uma demanda muito grande que está vindo tanto de prefeituras como também de produtores. Aceiros, que está vinculado às estradas. Nós temos perda de pontes por incêndios florestais, estruturas de cercas, enfim, danos econômicos muito grandes, além de perda de animais que são queimados e o grande problema ambiental, que isso ainda, se a gente for valorar o que se perdeu já, é um recurso econômico muito grande. Então, ter uma previsão legal de como, com instrução técnica. Eu, como engenheiro florestal, a gente trabalha nessa área de confecção de aceros. É técnico. Às vezes se fala assim, mas quantos metros eu preciso? É técnico. A gente tem que calcular a altura da vegetação, incidência de vento, qual é a época que vai... Então é uma questão técnica. Às vezes há acero que fala em 12 metros, mas não é suficiente para atender o objetivo. Só que o acero, se vocês conversarem com os bombeiros, vocês vão ver que é a única forma que se tem de acessar áreas aonde o fogo está chegando. Então o acero funciona como uma estrada secundária dentro da propriedade para se chegar. Então o acero também tem que ser discutido dentro dessa previsão de estradas, tanto para prevenção e controle, tanto para prevenção de incêndios florestais, também como para o combate. É a única forma de se acessar as frentes de combate em áreas que estão chegando fogo. Fortalecimento e criações de associações cooperativas para o pequeno produtor. Parece que a gente está falando que já foi falado lá atrás, e já foi falado aqui também. Não existe outra forma. Para a infraestrutura, a união faz a força. Se vocês querem conseguir lá no governo, tem que ter um grupo de pessoas organizadas para tentar ter sucesso nas demandas. Quer infraestrutura, quer engenharia de estrada, tem que criar essa demanda. E aí a união faz a força. É a associação, é cooperativismo. E vou além. Se o grande está próximo do pequeno e o pequeno não tem contato com o grande, tem que quebrar esse gelo. Tem que ter uma consorciação entre o grande e o pequeno que beneficie os dois. É difícil, mas a gente precisa conversar, porque todo mundo acaba ganhando. Então, acho que também nesse sentido, há um consórcio de pequenos e grandes produtores para viabilizar a conservação e a construção de estradas para a infraestrutura. Bom, estrada, basicamente, a gente pensou nisso. Mas, lógico, falando de infraestrutura, nada do que foi pensado aqui, se não tiver infraestrutura, de todos os outros segmentos que estão colocados aqui nesse evento, se a gente não pensar na infraestrutura, nada disso vai funcionar. É lógico que isso, numa discussão mais ampla, isso vai expandindo, e acho que cada um de vocês aqui deve ter uma ideia voltada à infraestrutura, ainda mais quem vivencia essa coisa no dia a dia. E, novamente, agradecer a atenção aí. Obrigado, gente. Boa tarde a todos e todas. Eu sou o Luiz Carvalho, proprietário do Grupo Carvalho.
prestando serviço de projeção agropecuário e também assistência técnica. Boa tarde, eu sou a Kátia, sou engenheira florestal e aqui represento o Boiteca e a empresa TRC, né? Então, só explicando, o Boiteca é um sistema de integração pecuária e floresta. Boa tarde, meu nome é Fabiana, trabalho com assessoria técnica também, em parceria com a Camila, mas eu atuo em Curvilândia. Boa tarde a todos, a todas. Meu nome é Pauline, sou engenheira agrônoma e aqui estou representando a SEDEC. Boa tarde a todos, me chamo Camila, sou engenheira ambiental, estou na SEDEC, que é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, como superintendente de agronegócios e energia. Boa tarde, eu sou Fernanda Machado, eu sou pecuarista, quarta geração de pantaneiros, estou retomando as atividades no Pantanal. Minha formação é pedagoga e eu sou educadora ambiental, mestrado, 2 mestrados, um doutorado na área de sustentabilidade florestal. O grupo 1, até agora e até esse momento que eu pude observar que tudo isso envolve sustentabilidade, né? Como foi dito no início, a sustentabilidade ela é transversal, então ela tem que passar de todos esses momentos, em todos esses percursos. Todo tempo tem que ter sustentabilidade, desde a forma de comercializar, produzir, tudo, né? Infraestrutura, então foi uma beleza ele colocar. E o que eu acho mais importante aí na questão da sustentabilidade, além de termos de trabalhar a questão econômica, né, o social, o ambiental, que a gente sempre fala, mas esse pertencimento de estar no local, de gostar do local, de cuidar e de fazer parte desse processo, né? E isso aqui é muito interessante porque estamos abrindo a fala para todo mundo, né, para participar. Isso, quando a gente participa da construção de alguma coisa, a gente se sente pertencente, então a gente se envolve mais com isso. E isso para mim é sustentabilidade. E a sustentabilidade ela não é feita hoje, para agora, para quem está aqui presente só discutindo a sustentabilidade, mas ela vem para essa geração e para uma geração futura, tá? Mas a gente tem que sustentar hoje, né? E não é só impor de cima para baixo, mas tem que ser feito por nós, com essa voz. E aí eu acho muito interessante quando vocês trazem uma ideia que foi a mesma que o pessoal apresentou aí, ações de recuperação e manutenção das vias, né? Já foi bem debatida a questão da sustentabilidade nesse sentido, de como fazer isso ser sustentável, pensar nos animais, né? E aí o que eu falo, volto a falar, é ter projetos, programas, ações que não sejam estanques, né? É só porque é o fogo de agora, é a enchente de agora, é um negócio... Não, é ser um contínuo, como o programa é feito para vários anos, né? Como a gente atua em casa, não pensando só no hoje, mas num contínuo. E isso, o fogo tem que ser pensado o tempo todo, né? Não é uma campanha só. A questão do transporte público, tá? Hoje, aqui em Cáceres, nós não temos transportes, pelo menos na minha linha ali para Bolívia, nós não temos transporte público para os funcionários, que sejam para mim mesmo. Se eu tiver que mandar alguma coisa, ou segunda, terça, ou um funcionário que não foi, perdeu a carona do patrão que foi aquele dia, ele vai ficar esperando até na outra semana, no meu caso, eu vou de semana em semana, né? Quando eu não fico mais lá semana e venho final de semana, mas ele vai perder esses dias, porque ele não apareceu. E aí não tem como eu falar assim, vai até o Angico que eu te pego lá. Não, eu tenho que vir até Cáceres, porque eu não tenho transporte, tá? Antigamente tinha ônibus e tinha van, hoje não tem. É infraestrutura também, mas é sustentabilidade, porque a questão social também se faz necessária, né? Não é só... E o ônibus da escola não pode levar esse pessoal, então existe um gargalo aí também, tá? A sustentabilidade ela vem desde a comercialização, desde a produção, né, da onde a gente negocia isso. A gente tem, acho que 2 frigoríficos aqui em Cáceres, né? Então a gente fica sujeito aos preços, né, que eles colocam. E eu acho que 2 frigoríficos pequenos para a quantidade de animais, né? Que nós não somos o primeiro produtor do estado, né? Nós não somos o primeiro produtor, nós somos o primeiro produtor nacional de carne, né? Então eu tenho orgulho de falar que eu sou agropecuária. E aí eu vou pedir mais uma atenção
eu sou da pecuária e vou pedir principalmente uma atenção aí quando a gente fala de sustentabilidade para criar um diferencial da nossa carne, tá? Porque se a gente tem toda essa qualidade de sustentabilidade de carne aqui, que a gente tem o Pantanal, né? Então o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que a sustentabilidade tem que vir do que a gente está produzindo, do que a gente tem, ainda mais quando o pantaneiro, ou mesmo o pessoal do Cerrado, a gente já tem o material ali, não é isso? Já está ocupado, já tem que melhorar essa ocupação mesmo, como vocês mesmos colocaram. E para isso a gente tem que ter projetos como o da Teca, né? Que tem que ser... A gente tem que ter mais projetos e mais pesquisas, mas não só da Teca, né? Mas do IP, né? Da própria Aroeira, né? Que a Aroeira, ela não é a mesma da Mata Atlântica, tá? Então ela poderia ser autorizada e ela não é. A gente poderia estar fazendo um manejo sustentável da Aroeira, produção de remédios. Minha mãe é pantaneira e ela demorava 7 dias para chegar em Cáceres, né? Ela nasceu ali no Tremedal, ali na divisa. E aí acontecia qualquer coisa, como é que a gente sara essas pessoas se não é pelo próprio alimento, pela própria situação do local, né? E então acho que tem que ter um olhar para essa sustentabilidade, sim, da carne, mas também do contexto da saúde, porque a gente tem alimentos ali que nos saram. Com relação ao meio ambiente do boi, o boi precisa de sombra, tá? Por mais que a gente queira pastagem, então por isso é importante a integração, né? Lavoura, pecuária. E aí quando eu falo que precisa de pesquisa, é porque nós não temos sementes, nós não temos bancos de plantas para repor o Pantanal. Não temos. A gente traz da África a umedícula, mas nós não damos valor ao mimoso de talo, que tem 14% mais de proteína do que a umedícula. E a composição, a diversidade, como a gente come na diversidade colorida, o boi também. Então, voltando a sustentabilidade, eu acho assim que a sustentabilidade ela tem uma questão que Merleau-Ponty fala muito, a questão da universalidade, que serve para todos, né? Então foram colocados aqui pontos universais, né? Infraestrutura, mas a gente tem que olhar também o individual de cada um para poder trabalhar essa diversidade, senão a gente vai ficar colocando tudo a mesma coisa para todo mundo e não é assim que funciona, né? Tem que ter, cada região pede uma coisa. Tem mais coisas, mas eu acho que vocês já falaram tudo. Eu só dei um toquezinho maior de sustentabilidade. E eu acho ótimo quando tem um programa grandão assim. Obrigada mesmo pela oportunidade, Camila, e a todos vocês que estão aqui. Queria agradecer ao UFMT que nos convidou para vir aqui participar desse programa. Muito bom esse programa, porque também traz a técnica para o produtor rural. E eu estou aqui representando o sistema FAMATO, através do seu presidente Vilmontes Tomain, e o Senar. São instituições paralelas que trabalham juntos. Tem a FAMATO, Senar, AgriHub e o IMEA, Instituto de Economia Agrícola. Eu vejo assim, é uma revolução, trazer o conhecimento. Tem produtor que sabe trabalhar, mas ele não sabe como trabalhar. Então ele fica se desgastando e não vê resultado. É onde os filhos querem ir para a cidade. Aí vem o técnico e começa a ensinar técnica para melhorar a eficiência dele. E melhorando a eficiência, melhora a rentabilidade. Aí começa a ver o futuro. Já quer comprar um carrinho, já quer o filho ficar na propriedade. E essas parcerias são fundamentais. A gente aqui contribuir, aprender também e, do mesmo modo, estamos lá à disposição para essas parcerias. As parcerias ajudam muito porque com menos recursos você faz muita coisa. O bom desse tipo de evento é que ele envolve vários elos da cadeia, né? Nós temos aqui presente empresas, órgãos de governo do nível municipal, estadual, federal. Temos produtoras, produtores rurais, sindicatos, representantes de instituições financeiras, como, por exemplo, a Caixa Econômica Federal. Então, é importante juntar todos esses atores, né, que estão envolvidos com a cadeia da pecuária no território aqui, né, de Cáceres e região, para pensar quais são os problemas que hoje existem, né, quais são os desafios e de que forma a gente pode trabalhar para atacar de uma forma mais assertiva esses problemas e promover
ao desenvolvimento mesmo da agropecuária em bases sustentáveis. A própria Secretaria Estadual de Meio Ambiente está aqui presente também, né? Porque isso demonstra, não tem como a gente pensar no agro sem a parte ambiental. E a gente pensar diretamente aqui no território de Cáceres, vir para cá, é uma maneira até de viabilizar esse diálogo com os atores locais, ver de fato o que a gente precisa atender aqui na região com as políticas públicas que hoje existem. Nós sabemos que a cadeia produtiva da pecuária bovina aqui no estado do Mato Grosso, não só no estado, mas no Brasil como um todo, ela tem uma relevância muito grande, porque são muitos produtores e produtoras rurais envolvidos na cadeia, ela movimenta a economia do país, é um dos principais produtos da pauta de exportação do Brasil, é a carne bovina, e a gente tem que associar essa pecuária, a gente tem que trabalhar para uma pecuária sustentável, que é ali a questão do desenvolvimento agropecuário com a sustentabilidade ambiental, que é isso que nós buscamos promover, o Ministério da Agricultura, em conjunto com os vários parceiros dos diferentes níveis de governo. Bem, e no caso da importância das políticas públicas para fomentar essa pecuária, ela é fundamental, porque não tem como a gente desenvolver um setor produtivo sem pensar em políticas públicas específicas para esse setor. E nós hoje temos, a nível federal, por exemplo, foi lançado o Programa Nacional de Conversão de Áreas Degradadas em Sistemas Agropecuários e Florestais Sustentáveis, na sigla do PNCPD, que é um programa que promove a recuperação de áreas de pastagens degradadas no Brasil em sistemas produtivos sustentáveis, que pode ser a agricultura, pode ser um sistema integrado como o ILPF, que é a Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, ou pode ser também a manutenção da própria pecuária bovina em bases sustentáveis, seja da cadeia de corte como da cadeia do leite. Além disso, nós temos outras políticas no Ministério que trabalham com a cadeia produtiva da pecuária bovina de corte e leite, como, por exemplo, tem um programa Mais Leite Saudável do Ministério da Agricultura que fomenta essa cadeia, tem a questão das boas práticas agropecuárias, boas práticas de produção, boas práticas de fabricação também. E nós temos o Plano Amazônia Mais Sustentável, que foi um plano lançado pelo governo federal, com diretrizes de política pública para promover o desenvolvimento agropecuário sustentável na Amazônia Legal, que aí está incluído o estado do Mato Grosso. Então nós temos uma série de políticas no nível federal e também no nível estadual, que a gente pode ver essas interfaces, onde essas políticas têm um ponto em comum e podem trabalhar juntas para promover a cadeia produtiva no território, no estado como um todo.